Fala pessoal, então, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o diferencial que eu utilizo nas minhas miniaturas, né? De uma forma bem, eu não vou dizer que bem detalhada, mas um pouco explicada aí na realidade. Já peço desculpa aí talvez por algum ruído que possa ter. Eu não disponho de muitos recursos para estar fazendo edição de vídeo, gravação e tal. Então é provável que vocês escutem algum chiado, barulho de moto, alguma coisa aí, cachorro, galinha, não sei, mas espero que dê para vocês entender, ter uma noção mais ou menos de como que eu faço os meus diferenciais. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários, eu farei o possível para ajudar. Pode talvez me chamar no WhatsApp, alguma coisa assim. Daí eu dou mais informações, posso tirar algumas imagens extras aí que não tenha no vídeo. E vocês podem sanar suas dúvidas, beleza? E se esse vídeo te ajudar de alguma forma aí, deixe seu like, seu comentário aí, sua dúvida, sua crítica e bora pro vídeo. Então, essas são as engrenagens que eu utilizo. São algumas engrenagens metálicas que eu comprei na internet, mais precisamente na Shopee. São bem baratinhas, compensa bastante a gente comprar, porque comprando um único kit, eu consegui fazer 8 diferenciais, se eu não me engano, ou foi 6, mas eu acho que foi 6 que eu fiz. Então, 6 diferencial por 20, 30 reais que eu comprei, eu não lembro bem, mas foi mais ou menos em torno disso. Ela é uma engrenagem pequena, com relação aí à roda do carrinho, ela é uma engrenagem pequena. O cano que eu vou utilizar como base para o diferencial é o cano de 20 milímetros de PVC. Ele é ideal porque a engrenagem se encaixa certinho nele. Se encaixa no sentido, né? Ela cabe lá dentro com folga e não é uma folga muito grande e nem tão pequena. É perfeito. Essas engrenagens aí, elas duram bastante tempo, tem bastante resistência. Eu utilizo ela nas minhas miniaturas e são miniaturas que fazem bastante força. Então elas são ideal aí, eu acho que para qualquer tipo de projeto. Tá aí a roda, o tamanho que é a roda da Fiat Toro e a relação dela com as engrenagens e o cano de PVC de 20 milímetros. Então a primeira coisa que tem que fazer é o corte, né, do tamanho ideal do cano de 20 milímetros. Eu sempre corto sobrando pouquíssima borda depois da engrenagem. Ele tem que ser pouquinha coisa maior. Então eu corto ele no tamanho, dou um acabamento nele com a lixa para tirar as imperfeições e melhorar a aderência na hora da cola. Faço esse furo central onde vai passar o eixo, que eu utilizo um raio de bicicleta, né? Então eu começo fazendo esse furo pequeno aí e depois vou alargando ele com uma faca, com estilete, não sei o que você tiver aí. É claro, se tiver uma broca facilita bastante. E ponho esse rolamento. É um rolamento que eu também comprei na internet, muito barato, acho que sai em torno de R$ 1 por rolamento, quase isso, ainda não chega nem a R$ 1. Vou deixar link aí na descrição também para vocês do rolamento que eu comprei. Então o rolamento tem que ser encaixado aqui de uma forma bem firme. É interessante que ele fique bem imprensado, porque senão finda soltando e aí o cara tem que abrir o diferencial todinho para fazer manutenção é complicado, entendeu? Então eu recomendo deixar ele bem firme. Ele fica dessa forma aí, os dois, é claro, eu fiz os dois furos. É importante centralizar esses furos no meio mesmo, no centro do cano de PVC, porque senão o diferencial fica um pouco atravessado e aí, como as ranhuras, os dentes da engrenagem são pequenos, qualquer desvio ali do eixo, independente de qual seja os eixos, já atrapalha bastante. As engrenagens ficam com um rangido aí, então atrapalha no desempenho. Como o eixo que eu vou utilizar aqui é de, se eu não me engano, 2 milímetros, eu acho, ou é 1,5 milímetro, não sei, é o raio de bicicleta que eu utilizo como eixo, o mais fino, né? Então ele não tem o diâmetro exato do rolamento. O rolamento tem um diâmetro maior interno. Então a solução que eu encontrei foi fazer uma espécie de embuchamento utilizando canudo de pirulito. O canudo de pirulito ele se encaixa bem rente ao eixo
a circunferência aí do rolamento e também ao eixo feito de raio de bicicleta. Então ficou ideal. Então eu encaixo ele aí, corto os excessos e coloco o raio de bicicleta atravessado aí dessa forma. É importante a gente fazer os testes inicialmente para saber se está rodando livre, se tem alguma coisa torta aí que vai atrapalhar aí no desempenho futuramente. Eu faço a medição do raio aí, o tamanho que ele vai ficar na miniatura. Não é necessário cortar no momento, mas é bom centralizar o raio de bicicleta aí. E como eu aponto aí no vídeo, tem esse lado direito nosso aí, eu marco aí na ponta e faço um risco, que é onde eu vou iniciar uma espécie de, como é que eu posso dizer, de achatamento, porque a engrenagem, para se encaixar nesse eixo redondo e liso, cilíndrico e liso, é complicado. Então eu fiz a marcação aí, lá onde eu apontei, no canto direito, e passei a lima para deixar ela chata, dessa forma aí, ó. Porque ficando chata, a gente pode colocar aí o papel e ele vai ter uma aderência muito melhor do que se fosse um eixo simplesmente redondo, né? Que é mais fácil da engrenagem deslizar fazendo força. Então esse achatamento que eu fiz aí tem mais ou menos meio centímetro, é o ideal. Poderia ser até menor, porque a engrenagem nem tem essa largura toda, então poderia até ser menor, mas 1 centímetro funciona muito bem. E tem que ficar mais ou menos dessa forma aí que eu estou mostrando na imagem aí. Então eu corto uma fita de papel A4 com a mesma largura, com o mesmo tamanho, né? Meio centímetro mais ou menos, e coloco ela no eixo, na ranhura que eu fiz, e começo a colar e fazer aquele enrolamento com cola e papel até atingir uma espessura legal. Ela vai ficar nesse formato aí, um tanto oval, que é o mesmo formato praticamente do centro da engrenagem, né? Da engrenagem do diferencial em si. Então eu faço ela sempre um pouquinho maior, esse envolto aí de papel, e dou o acabamento com a lixa, que daí melhora muito, como é que eu posso dizer, a forma que ele fica, melhora também na hora de penetrar na engrenagem e facilita bastante na hora da colagem. É interessante que você vá lixando ele de uma forma uniforme até que ele alcance certinho o tamanho da circunferência lá da engrenagem, e que ele entre rente, bem apertado, porque se ficar folgado não vai dar bom, vai ter que ficar fazendo manutenção. Então é melhor a gente ter um pouquinho de paciência e fazer com calma, mas da maneira correta, do que depois ter dor de cabeça. O maior trabalho para abrir o diferencial e tal, e mudar tudo é meio chato. Mas é basicamente isso. Aqui ela é encaixada, dá para ver que ela tem um formato oval, meio quadrado aí, e ela encaixando muito bem. Agora vem a parte um pouquinho complicada. Eu tirei um dos rolamentos, que agora a gente vai fazer o encaixe da engrenagem já dentro dessa cápsulazinha aí, do cano de 20 milímetros, que é para dar início no diferencial mesmo, na construção das hastes. Dá para ver que o papel que eu fiz, o envolto de papel, como eu falei, ele ficou até mais espesso que a engrenagem. Então eu fui lá com a faca e fiz o desbaste, tirei o excesso de papel, porque deu para ver aí que a engrenagem ficou bem no centro do cano de 20 milímetros, e não é o ideal, ela tem que ficar um pouco nas bordas. Então eu vou lá, faço o desbaste e coloco ela, corto no tamanho certinho. Então ela tem que ficar mais ou menos assim, ó. Eu empurro ela não pode encostar, é claro, nas bordas do cano, que é para não ficar gerando atrito, perder eficiência, e também não acabar com o cano, né? Agora basta a gente vir com a cola instantânea e colar essa engrenagem para ela que não tenha nenhuma folga, né? Melhorar ainda mais. Agora vem a outra engrenagem,
que é a que se encaixa nela com um ângulo de 90 graus. Essa é a que vem da caixa de redução. E eu vou mostrar agora como que eu faço ela. Se a gente olhar a engrenagem em si, ela é muito pequena, e o furo central, se eu não me engano, tem cerca de 1 milímetro. Então fica complicado achar alguma coisa que se encaixe certinho nele. A solução que eu encontrei foi pegar um raio de bicicleta, passar a lima, afinar a ponta. Pode ser utilizado também um prego, que eu acho mais interessante do que o próprio raio de bicicleta. E logo após afinar a ponta aí, a gente pega com um martelo, a ajuda de um alicate, alguma coisa assim, e martela como se tivesse enfiando um prego mesmo, só que aqui na engrenagem. É importante não bater com muita força para o eixo em si não entortar. A engrenagem em si é muito resistente, mas se a gente ficar batendo muito, o prego não penetra em si. Ele só vai ali se imprensando, ele não vai entrar todo, vai entrar só uma pontinha. Aí a gente tem que ser muito cauteloso para não entortar o eixo, que senão só vai dar prejuízo futuramente. Para melhorar, eu indico você fazer uma solda. Se você tiver a solda em casa e o estanho, você vai lá, aquece as duas. Depois de ter batido, feito esse processo todinho, você vai lá na junção do eixo com a engrenagem e passa um pouco de estanho. No meu caso aqui melhorou. Eu já utilizo duas miniaturas que eu coloquei o eixo só dessa forma, sem colocar o estanho, e funciona muito bem. Mas eu indico colocar o estanho porque eu já tive problema com outra miniatura que uma vez soltou, né? Mas aí vai do seu critério e da sua necessidade aí, se é um carro que tem mais força ou menos força, né? E depois de colocar o estanho, é interessante a gente passar a lima para deixar sempre tudo uniforme, não deixar o eixo mais grosso nem torto. E é importante que a engrenagem esteja bem centralizada aí, o eixo esteja girando aí sem muita variação aí. Agora eu cortei uns pedaços de cano de 40 milímetros. Eu esquentei ele, né? Achatei, fiz uma chapinha e cortei uns cubinhos. Esses cubinhos tem que ser maior do que o diâmetro, a circunferência ali do cano de 20 milímetros. Então eu cortei vários e coloquei assim. Logo após eu fiz um furo um pouco para o canto aí direito da imagem. Eu fiz um furo para que eu pudesse encaixar o rolamento dessa forma aí. Então eu coloquei dois rolamentos, fiz o embuchamento de canudo e passei o eixo da engrenagem por dentro. E daí fui empilhando várias chapinhas dessa de PVC até atingir o comprimento correto dos dois rolamentos, que é para melhorar a fixação dela no diferencial. Então é basicamente assim que deve ser feito. Aí só uma demonstração de como que ficou. Agora vem a parte importante, que é encaixar a engrenagem na outra. É uma parte um pouco complicada e eu indico a vocês não se apegarem muito na leveza da engrenagem, no deslize, entendeu? Você se colocar a engrenagem um pouco frouxa lá dentro, ela, com o passar do tempo, com o movimento do carro em si, por mais que ela não esteja corroendo o metal e nem o PVC, ela vai se afastando um pouco. Eu não sei dizer bem o porquê, mas eu creio que seja questão do atrito, né? Então eu tive muito esse problema porque eu achava que o eixo ia ficar duro, que às vezes eu tentava girar com a mão e não conseguia. Aí eu sempre colocava frouxo e com 1 a 2 semanas o eixo estava solto. Então o interessante é você imprensar bem a engrenagem uma na outra e colar. Deixe ela sempre bem centralizada, isso é importante, mas sempre bem imprensada. Porque depois que você começar a fazer o movimento, utilizar o carrinho, ele vai ter força para girar o eixo e tal, por mais que esteja um pouco rígido, ele vai ter força, e com o tempo o eixo vai se adaptando, as coisas vão ficando mais retilínea aí, então vai facilitando e o eixo começa a ficar livre, e você não precisa deixar ele folgado como a gente tende a fazer, né, achando que ia ficar duro demais, e não. Então, ó, colei, e daí eu venho dar o acabamento, corto o excesso de chapa, né,
Aí já faço o teste para saber se está girando, ó, e tá funcionando super bem. O eixo não está muito uniforme, mas depois ele vai se alinhando com o rolamento, né? Então cortei os excessos, dou o acabamento com a lixa ou com uma lima, não sei, com o que a gente tiver. Tem que ficar dessa forma aí. Aí é opcional, né? Você faz no estilo que quiser. Então agora vem a próxima etapa, que é colocar os canudos. Pode ser canudo de caneta, não é qualquer caneta, né? Essas canetas Bic é uma caneta mais grossa, né? Mas você tem que usar sua criatividade. Aqui eu achei esse canudo e coloquei. Ele fica dos dois lados. Nas extremidades eu coloco o rolamento, que é importante, né? Para não forçar tanto, porque um rolamento mais próximo das rodas vai melhorar e muito. Faço a fixação com cola inicialmente e depois vou envolvendo ela com uma linha de costura. E logo após a linha de costura eu coloco mais cola instantânea para poder fixar, porque só a linha mesmo fica muito frouxa, então atrapalha bastante. E isso é feito dos dois lados, né? Faz dos dois lados, envolvendo tudo com cola e linha para ficar bem firme. Nas extremidades aí do eixo, a gente faz uma espécie de chanfro, igual foi feito no centro, para a engrenagem central. Porque da mesma forma que a engrenagem central poderia deslizar, as rodas também poderiam deslizar. Então isso ia atrapalhar bastante. Então a gente faz essa espécie de chanfro aí, que é para melhorar a aderência das rodas. Então olha aí o teste em si do diferencial quando estava ficando pronto. Eu vejo ali onde é que vai se encaixar certinho, se o tamanho ficou correto, tanto do eixo quanto dos canudos aí, se o cano vai se encaixar da forma correta ali no centro, ou se vai precisar, né, fazer algum tipo de corte ali no carrinho, retalhar ele um pouco para ficar tudo muito bem encaixado. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma aí, ó, os rolamentos nas extremidades, o eixo ali bem alinhado junto com as engrenagens, e as rodas, para encaixar ela basta fazer o enrolamento com o papel da mesma forma que foi feito para a engrenagem central. Então vai enrolando ali, é claro, vai demorar um pouquinho, porque no caso da miniatura da Fiat Toro, ela tem o eixo bem grosso, então pegou mais ou menos de cada lado 1 metro de papel enrolado para poder alcançar esse diâmetro, né? Mas compensa, fica algo resistente, né? Esse papel com cola é algo muito forte. Creio eu também que vai ser algo bem duradouro, então recomendo fazer isso. E tá aí, basicamente isso, o vídeo para fazer o diferencial. As técnicas que eu utilizo é basicamente essa, não tem muito segredo. E vocês estão vendo agora o vídeo da suspensão, como é que ficou. Eu não tenho imagens porque eu ainda não gravei algo diretamente relacionado à questão da suspensão. Eu vou gravando por vídeos à parte. Então eu ensinei a fazer o diferencial, outra hora eu posso ensinar a fazer a suspensão com a direção dianteira e por aí vai. Essa daí é só uma demonstração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma aí. E não se esqueça do like, se não deu antecipado, dê agora o like, se inscreva no canal aí e dá essa moral aí pra gente. Valeu! E é claro que eu não poderia deixar de agradecer aí o professor Aldair Moreira, que também tem um canal aí no YouTube que ensina bastante coisa. É ele quem disponibiliza para mim e para os outros alunos aí, inscritos do canal, os códigos, o sistema todinho de eletrônica, de transmissão. É ele quem ensina, porém lá ele ensina de uma forma bem básica, justamente para qualquer pessoa que esteja iniciando aprender e conseguir fazer. Eu, baseado no sistema que ele criou, no sistema eletrônico que ele criou, gosto apenas de dar uma modificada aí, dar uma melhorada aí na força dos carros, deixar eles mais dinâmico, algo mais parecido, que traga aquela imersão mais de realidade. Por isso que eu adiciono diferencial, suspensão, essas coisas.
mas lá no canal dele a gente aprende muita coisa também. Foi lá que eu, inclusive, aprendi. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição. Dê uma passadinha lá, veja os projetos que ele criou. Você também vai aprender muito. E se puder, claro, ser membro do canal dele, você terá acesso ao nosso grupo de WhatsApp, no qual eu também faço parte. E que lá a gente aprende muita coisa, tira dúvida diretamente com ele. Então você não vai se arrepender.